Excelentíssimo senhor presidente, vereador Radamés Estrela, excelentíssimo vereador decano desta casa, Aldeone Abrantes, em nome de quem aproveito a oportunidade de saudar todos os meus colegas parlamentares, pastor Emanuel, em nome de quem saúdo o público aqui presente, a imprensa, em nome de George Wagner, Raimundo Vieira, também, público de casa que nos escuta através da rádio Progresso FM 103.5, os que estão nos acompanhando pela TV Câmara, também a minha especial saudação. Confesso, senhor presidente, senhores vereadores, que não era o discurso que eu queria fazer nesta tarde, noite de hoje. Discurso que eu gosto de fazer sempre é um discurso de cobrança, de reivindicação, de temas que eu julgo ser importantes para a cidade, para o Estado, para o país. Mas umas declarações do vice-prefeito de Souza, que inicia-se mais ou menos assim, eu vou abrir aqui no dicionário Aurélio, para muita gente tem conhecimento, mas as pessoas, algumas em casas leigas, algumas pessoas aí da zona rural, talvez, da periferia, não tenham noção do que realmente seja essa palavra tão forte, cafajeste. Cafajeste quer dizer uma pessoa sem caráter, uma pessoa de má índole, uma pessoa patife, canalha. Patife é canalha. Calhorda, moleque. Calhorda é moleque. Cachorro, tratante, bandido, velhaco, vil, desprezível, mau caráter, crápula, pulha é fuleiro, ordinário, mas fuleiro ainda, biltre, indigno, infame, desqualificado, sem vergonha, malandro e cínico. Essa foi a definição do vice-prefeito Zé Nildo Oliveira sobre Marcondes Gadelha. Marcondes Gadelha é um médico renomado, eu estou todo arrepiado, estou todo me tremendo, desde ontem à noite. Eu até evitei falar nisso no rádio hoje, porque eu acho que o local adequado, Lana falou bem, é aqui na casa. E aqui a gente se livra até de outros aí de plantão, né, que aproveita a oportunidade, né, para nos processar. Mas eu aqui não vou esculhambar ninguém, não vou falar mal de ninguém, vereador Aldeone. Eu vou só dizer quem é Marcondes Gadelha. Marcondes Gadelha saiu daqui para estudar em Recife. E era referência, vereador Radamés, de toda a família Gadelha. Foi ele quem puxou todos os primos para ir estudar em Recife e para galgar um espaço na capital pernambucana, ele já como estudante de medicina. Ele, mais novo do que meu pai, foi quem se viu de referência para meu pai. Meu pai, em 1963, teve um irmão aqui, assassinado, de nome Adilmar, qual eu carrego o nome, assassinado de forma covarde, vereador Assis, de forma traiçoeira. E foi Marcondes Gadelha, que naquela época, Coloral, se fazia a prova, vereador Aldeone, não é dessa época, mas lembra, sabe dessa história, se fazia a prova de manhã e à tarde sairia o resultado para saber se você poderia fazer a prova no outro dia. Foi ele que não deixou que desse a notícia a meu pai, vereador Roberto Freire, porque meu pai já havia fazendo provas novinho há 2 dias e estava passando. E meu pai já tinha feito 2 vestibulares. Ele sabiamente disse, esse vestibular é o vestibular de Cozinho. Então a gente não pode dar essa notícia a ele e o pai dele daqui de Souza, administrando a situação. Enfim, ele é esse condutor de família. E ele veio morar em Souza, atender na maternidade Leidiameira, fazer o bem às pessoas, atender dioturnamente, operar. E eu tive a oportunidade, em 2018, de andar com ele aqui no mercado, e um senhor que tinha, vereadora Lana, essa pá esquerda,
extremamente desgastada, enfim. Aí ele disse, olha, eu não sou ortopedista nem traumatologista, mas eu posso arriscar. Mas eu só faço a cirurgia se a família autorizar um termo de compromisso. E a família autorizou e assim ele fez. Ele ainda está aí, conta a história para todo mundo ouvir. Ele é esse cidadão que fez medicina, foi candidato a prefeito de Sousa em 68, contra Dr. Clarence, obteve mais votos do que Dr. Clarence Pires, mas a sublegenda formada por seu Geraldo Lacerda, somada com o Dr. Clarence, ele perdeu a eleição por 400 e poucos votos. Isso o livro de Maria Julieta, Por Deus Gadelha, conta. Em 1970, ele foi candidato a deputado federal contra o então ex-prefeito de Sousa, Antônio Mariz. Ele obteve mais votos do que Mariz em Sousa, brilhantemente eleito deputado federal, e assim em 74, assim em 78. Foi líder do antigo MDB, o MDB autêntico, na época que se tinha política, na época, Pipoca, que dos 400 e poucos parlamentares existentes no Brasil, a gente tinha 340 oradores. Hoje não, a gente tem cuspidores de microfone. Lá em Brasília a gente tem cuspidores de microfone, somente. Uma exceção de 5, 10 parlamentares no máximo. E o bipartidarismo era Arena ou MDB. Ele era do autêntico MDB, gozava da amizade pessoal de Ulisses Guimarães. Ele lutou pela redemocratização do país. Marcondes Gadelha lutou pela redemocratização do país. Em 82, foi eleito senador da República. Foi candidato a governador da Paraíba em 86, foi candidato a senador em 90, foi candidato a deputado federal em 90, ganhando ou perdendo a eleição, nunca deixou de ser Marcondes Gadelha, nunca perdeu a sua essência, sempre manteve o seu caráter, sempre manteve a sua dignidade, a sua seriedade, a sua hombridade e, acima de tudo, zelando o seu nome. Em 98, em 94, ainda Mariz eleito governador, fizeram as pazes. Ele foi ser secretário de Agricultura. Foram oferecidos 3 pastas a ele: planejamento, saúde e agricultura. Como ele tinha a bandeira da transposição do Rio São Francisco, o homem que mais brigou por essa obra, ele preferiu ser secretário de Agricultura. Em 98, voltou brilhantemente a ser deputado federal, em 2002, 2006, enfim. É um homem que dispensa comentários, é um norte. É um homem que Sousa inteira, Paraíba inteira conhece, o Brasil todo respeita. Ainda hoje está na política. Um septuagenário, tem 77 anos de idade, de uma lucidez profunda, escritor. Escreveu agora o último livro, o qual ele é, como é que eu posso dizer, vereador Aldeone? Ele é o personagem, um dos personagens principais do próprio livro, que é a Amazon. Que a Amazon agora fez uma espécie, vereadora Lana, de avaliação do livro dele, entre excelente e ótimo, 89% de aprovação, campeão de vendas, o livro do senador Marcondes Gadelha, onde conta a trajetória da eleição de 89 para presidente da República, o qual ele seria o vice de Silvio Santos. E naquela época já surgiu um marginal no Brasil, chamado Eduardo Cunha, que foi quem encontrou uma brecha na lei, e teve a coragem, e ganhou como prêmio de Fernando Collor de Mello, uma direção numa telege lá do Rio de Janeiro, que proporcionou a ele estar onde ele ainda está, vereador Aldeone. Está em casa, gozando de tudo que ele roubou, de tudo que ele fez, etc. e tal. Autor, Marcondes Gadelha é autor do 5º discurso, dos 5 discursos, 5º não, os 5 discursos mais bonitos do Congresso Nacional. Marcondes Gadelha está entre eles. É a saudação a François Mitterrand, feita quando François Mitterrand era presidente da França, veio para o Brasil, que depois se tornou em um livro. É cidadão francês. É cidadão de vários estados desse país. Foi chefe do escritório de Sergipe, em Brasília. Foi presidente do parlamento latino-americano. Ou seja, todos os congressistas, vereador Novinho, da América do Sul, o presidente era Marcondes Gadelha. O Instituto Tancredo Neves, quando foi criado, o primeiro presidente foi Marcondes Gadelha. Marcondes Gadelha foi líder do PFL no governo de Sarney. Marcondes Gadelha foi cotado diversas vezes para ser ministro da República. Marcondes Gadelha é uma legenda viva da política. Não vou falar só da Paraíba, não vou falar só, mas do Brasil. É um exponente vivo.
respeitado por tudo e por todos. Quando você chega em qualquer estado, doutor Cláudio, da federação, que você diz que é de Souza, as pessoas perguntam por 2 nomes, Marcondes e Antônio Mariz. Antônio Mariz e Marcondes Gadelha. Mas essa foi, sem falar, meu vice-prefeito, eu chamo de meu porque é o vice-prefeito da cidade, né? Eu sei falar, Zé Nildo, que vosso pai, Zé Divina, era amigo pessoal de Zé Gadelha, amigo pessoal de Marcondes Gadelha. Vossa mãe, Dona Toinha, com todo o respeito que eu tenho, foi atendida por diversas vezes por Marcondes Gadelha. Marcondes Gadelha era médico pessoal de Dona Toinha. Era médico, Dona Toinha, na década de 60. Eu acho que o vice-prefeito até desconhece essa história. Eu acho que para se ganhar volume, ganhar notoriedade, eu acho que a gente não tem que agredir as pessoas dessa forma. Todos aqui sabem que eu faço oposição ao prefeito Fábio Taironi, a esse esquema político. Mas eu nunca subi nessa tribuna para chamar ninguém de cafajeste. Eu nunca subi essa tribuna para chamar ninguém de mau caráter. Eu nunca subi essa tribuna para chamar ninguém de patife. Eu nunca subi essa tribuna para chamar ninguém de cachorro. Eu nunca subi essa tribuna para chamar alguém de ladrão, de quem quer que seja. De forma alguma, eu nunca fui ao Ministério Público oferecer uma denúncia. Sabe por quê, vereador Radamés? Porque quando a gente fala aqui, o Ministério Público tem seus funcionários são ligados aqui e procura vasculhar para que o Ministério Público faça esse trabalho. Eu jamais irei fazer isso com um colega parlamentar, com um colega da política, seja com quem for, porque eu acho que o que eu disser aqui é uma caixa de ressonância, como qualquer um parlamentar, é uma caixa de ressonância, e como repercute. Isso repercutiu que o senador, que eu chamo assim, eterno senador Marcondes Gadelha, eu nunca vi ele tão irritado na minha vida. Algo nunca incomodou tanto o senador Marcondes Gadelha, eu acho que nem a derrota eleitoral do seu filho agora, Leonardo Gadelha, por apenas 477 votos, o incomodou tanto como essas palavras do vice-prefeito Zé Nildo Oliveira. Eu não sou ninguém para dar conselho, principalmente homem rico, milionário, que se julga. Eu não conheço uma obra de Zé Nildo de Souza. Eu não conheço um benefício de Zé Nildo da cidade de Souza. Faz parte de uma gestão. Ele é vice-prefeito de uma gestão. Eu não conheço vice-prefeito realizando nada pela cidade. A função do prefeito é realizar. Eu quero saber o que foi tirado, que foi extraído da iniciativa privada em benefício da população souzense. Não conheço. Eu desconheço. Eu faria uma retratação. Eu faria uma retratação antes de uma interpelação judicial, porque com certeza vai acontecer, inclusive por parte, eu acho que até do PSC nacional. Porque o seu presidente do PSC, respeitado, um homem íntegro, um homem probo, um homem honesto, que nada maculou essa carreira com 54 anos de vida pública. Nada maculou a vida de Marcondes Gadelha. Não se tem notícia de um cheque sem fundo. Não se tem notícia de um papel feio. Não se tem notícia de absolutamente nada contra Marcondes Gadelha. Você pode acusar de qualquer coisa, de qualquer outra coisa, dizer que Marcondes é ausente de uma base eleitoral, que Marcondes se ausentou, perdeu a eleição por isso, por desleixo, assim, deixou de atender um cabo eleitoral, uma coisa ou outra, vereador Pipoca, mas chamá-lo dessa forma, escrachá-lo dessa maneira, eu acho realmente uma coisa absurda. Então, a cidade de Souza conhece Marcondes Gadelha, sabe do que eu estou falando. Seria eu, vereador Aldeone, covarde se aqui não viesse, não vou dizer nem defesa, não viesse dizer essas palavras que estavam incutidas dentro de mim. Palavras que doem, porque você quando atinge o ídolo seu, porque Marcondes é um ídolo, é o ídolo da minha infância. E eu tenho certeza, vereador, Vossa Excelência, vereador Aldeone, era um soldado de calça curta, de Marcondes Gadelha, em 1970, em 1968, que conhece como ninguém a história. Né? Aí uma pessoa chegar assim, de forma assim, banal, de forma gratuita, e acusar dessas qualidades, mau caráter, cidadão
pífio, malandro. É isso. Isso pesa, isso dói. O homem é um pai de família, o homem é avô, o homem é um historiador, é um escritor, é um ex-senador da República, é uma referência para muita gente da política sousense, paraibana, brasileira. Enfim, fica aqui a minha solidariedade. Eu espero, por parte do vice-prefeito, espero por parte da bancada, dos colegas parlamentares, que tenham uma ligação mais profunda com o vice-prefeito, que possa fazer uma retratação. Fica mais bonito do que o que foi dito, com esse homem que não merece esse ataque de forma alguma, de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Então, fica aqui, vereador Radamés, o meu protesto, a minha indignação, o meu total desprezo a essas declarações, a